Então tá aqui, ó, um caso de classe 3. Agora, a gente já passou por alguns entendimentos, então eu vou ser mais breve com os comentários, tá? Então vamos lá. Ok, então tá aqui meu paciente de classe 3, uma exposição do sorriso pequena, uma postura mandibular anteriorizada, né? Então a gente consegue verificar que ele tem, apesar de estar com a barba, né? A barba ainda mascara um pouco. Normalmente o classe 3 ele faz isso para mascarar o problema. Então eu tenho um SNA aqui menor do que um SNB, mas é a face que está me mostrando isso, tá? Então vamos lá. Meu diagnóstico está vindo da face, eu estou vendo os elementos dentais, uma classe 3 completa, né? Olha só onde é que está o meu molar lá, ó, ele deveria estar aqui, está lá atrás. Os meus pré-molares, então, em classe 3, o canino totalmente em classe 3. Era para estar apoiado aqui, está lá atrás. Aqui eu tenho um pequeno desvio de linha média, né? Por conta justo da classe 3 e de que a boca da gente deveria ser uma caixa de sapato, né? Onde a tampa encaixa na caixa. E ele não consegue fazer isso. Então, para mastigar, ele precisa jogar a mandíbula para o lado e para frente para conseguir ocluir em algum ponto. Deste lado, eu tenho uma classe 3 de molar também, porém, por conta da rotação, o meu canino aqui não ficou tão em classe 3. Mas, na manipulação, o paciente fica totalmente em classe 3. Lembrando que eu tenho que olhar para o meu paciente, côndilos, sisos, verificar isso. No classe 3, eu já vou falar para vocês sobre momento de extração, contar número de dentes, tudo aquilo que eu passei, né? E olha aqui, gente, olha a quantidade de posicionamento anterior da minha mandíbula. Um classe 3 definido e pode-se dizer que seria um tratamento cirúrgico? Claro. Num tratamento convencional, descompensar esses elementos que estão retroinclinados e estão vestibularizados superiores, já vai me dar um gap ali para poder fazer cirurgia bem tranquilo. Mas nós vamos fazer diferente, vamos tentar resolver essa bronca com essa ferramenta maravilhosa que a gente tem. Então, o SNB dele maior, invertido, onde me dá um ANB de -2. E o que é bem comum nos classe 3, vestibularizado superior, porém, uma posição menor, linear, e uma retroinclinação dos elementos. É nesse caso que eu tenho aquela sínfise bem fininha, né? Porque o paciente joga a raiz lá para frente e chega a ficar uma digital aqui, ó. Se você avaliar o paciente aqui, ele dá para ver as raízes, né? A forma das raízes, né? Então, tá aqui um pequeno sumário, paciente adulto de 31 anos, maxila retruída, mandíbula protraída, incisivo superior vestibularizado e inferior retroinclinados, classe 3, por deficiência maxilar e excesso mandibular, cruzado anterior e posterior. Planejamento do autoligado no sistema Damon para classe 3. Anteriores superiores negativos e inferiores positivos. É ao contrário do classe 2. Se você pegar o classe 3, o modelo de gesto dele, e inverter, vai ver que a mordida ficaria certa. Parece estar de ponta cabeça. E se você entende isso, inverte as peças. Inverte as peças para que momento? Fase 2. É lá na fase 2 que você vai utilizar essa prescrição adequada para o classe 3. Qual o motivo, então, de inverter? O efeito do uso do elástico mais uma vez, já que no sistema Damon você inicia o tratamento e o uso do elástico é precoce. Então, posição inicial dos incisivos é a que tem do meu paciente. Eu vou começar a utilizar o uso do elástico. Eu vou ter um movimento mesial do superior e distal do inferior, onde isso gera um momento de força nos meus anteriores e vai fazer uma retroinclinação dos inferiores e uma vestibularização do superior. E é essa nova posição que eu preciso prever do meu tratamento, onde, quando eu for entrar na fase 2, aí eu resolvo essa condição, trazendo o meu elemento para dentro do envelope ósseo, biologicamente falando. Então, está aqui.
Se eu fosse utilizar, então, o uso de torque negativo superior e positivo inferior, para a remodelação dentoalveolar, não poderia ser a peça normal. Eu preciso colocar a peça do sistema Damon de ponta cabeça. Então, é aquela peça daquele elemento dental, dele próprio, você só vira ele de ponta cabeça. É só isso. Não precisa pegar do central, colocar do 11 e botar no 21, não é nada disso. É a peça do 11 vira de ponta cabeça, a peça do 21 vira de ponta cabeça. Ela vai ficar com torque negativo. E esse torque negativo é, como eu estou falando, após a fase 1. Percebam que, neste caso, eu já consegui um trespasse anterior que um classe 3 não tem. Eu já tirei a mordida cruzada anterior e passei para uma mordida com um overjet, se possível. E aí sim, quando eu passar a fase 1, com um avanço do ponto A e reposição das inclinações dos elementos anteriores. E ponto A avança. Incrível. Não querendo dizer que não seria um caso cirúrgico, o bate também é um caso cirúrgico, mas aqui a gente tem uma remodelação dentoalveolar que é capaz de movimentação até do ponto A. No início da apresentação, a gente mostrou lá, no caso do outro paciente, que a gente saiu, né, de -2 para 1 positivo. Isso é remodelação óssea e, neste caso de classe 3, o avanço do ponto A. Prescrição. Então, aqui, Damon Kill, gente, é um pouquinho diferente. Esses números, outra coisa. Preciso gravar isso? Você vai gravar na marra. Porque vai acontecer de você planejar o teu caso e buscar essa informação. Você vai buscar 1, 2, 3 vezes. Daqui a pouco você já... Ah, não. High torque já sei que é 22. Vou usar standard, porque esse elemento já é mais vestibularizado. Ou vou usar um baixo torque no inferior, porque é um classe 2. Essas coisas vão sendo assimiladas conforme você vai tendo uma casuística. Claro que, ainda assim, eu preciso eventualmente olhar para a tabela. A minha memória é boa, mas ainda assim, eventualmente, eu preciso ir lá dar uma cutucada, ver. Tá, mas esse, por exemplo, inversão de posteriores, eventualmente eu preciso olhar na tabela. Ah, eu quero um torque positivo, tá? Elas são negativas, mas quanto? Precisa ser 28 ou pode ser um 18? Aí eu vou lá na tabela, vejo qual que eu quero e peço e inverto essa peça. Beleza? Então vamos para frente. Está aqui a prescrição. Aqui então, o Damon Kill Standard superior, que seria invertido, seria mais 15, e o inferior seria invertido, aliás, superior negativo, menos 15, e inferior invertido, mais 3. Negativo superior e positivo inferior. Por que isso? Porque a partir do momento que eu passei a fase 1 e eu entrei com o meu fio retangular, olha o fio retangular entrando, aí ele vai devolver. Mais uma vez, são nesses casos que a gente não conseguiu na fase 1 fazer esse trespasse acontecer, e aí você estava quase chegando à classe 3 para uma boa intercuspidação anterior, aí você está agoniado, passa para o fio retangular, lá se perde a classe 1 que você estava conquistando. Acontece isso várias vezes. Tem isso nas escolas? Muitas vezes. O que tem que fazer? Volta para o fio redondo, volta a usar o elástico, intensifica o uso do elástico, passa esse momento para daí voltar para o fio retangular. Guarda o fiozinho dele na pasta, bota o fio redondo. A hora que efetivamente passar essa fase, aí entra para o fio retangular. Então está aqui, entender e conhecer as prescrições são fundamentais, a gente já viu sobre isso. Passo a passo, instalação do superior e inferior, levantes posteriores. Levantes, na minha opinião, servem para desoclusão, para que eu não tenha as minhas peças soltas. Para isso. É minha opinião. Fio inicial 0,14 e toco elástico. Tá? Protocolo de fio 0,14, fase 2, 14 por 25, 18 por 25, fase 3, fios de aço para dobras. Elástico cruzado com vetor de classe 3 até 120 gramas de força, medir com tensiômetro. Neste caso, pessoal, eu já utilizei para fase 1 o uso do elástico com
de classe 3, mas ele vetorizado. Vocês vão verificar que ele não sai de vestibular para vestibular. Ele sai de palatina superior para vestibular inferior. Então, usei elásticos para que ele viesse a ter um movimento tanto anterior quanto de expansão, tudo no primeiro dia. Vocês já vão ver na imagem. Olha aí. Então, tá aqui. Prestem atenção. Anteriores invertidos de ponta cabeça, ó, ponta cabeça, ponta cabeça, ponta cabeça, todos os anteriores e inferiores ponta cabeça e standard nos caninos, tá? Mais 7. Standard, normal. Os anteriores invertidos de ponta cabeça, e nesse caso eu usei elásticos, ao invés de ser um classe 3 puro, que seria lá do primeiro ou segundo molar inferior, deixa eu voltar aqui, passei sem querer. Ó, em vez de sair aquele elástico que vem até o canino, primeira fase de 90 a 120 gramas, eu pulei esse protocolo e entendi que eu queria que já viesse um elástico de classe 3 vetorizado. Tá vendo que ele sai de dentro e vem para fora? Pode fazer isso? Claro, gente, utiliza a ferramenta. Cola botão e faz com que funcione. Beleza? Vamos para frente para vocês verem a finalização, para a gente não prolongar demais. Olha só. Solicitar a exodontia após o início do uso dos elásticos. Então, assim, eu peço para o meu paciente tirar antes o siso? Não. Se ele tem siso, eu falo, cara, segura esse siso aí, nós vamos montar o aparelho. Quando montar o aparelho, eu te libero para fazer a cirurgia para tirar o siso. Por que eu faço isso? Por uma condição de resposta dento-alveolar. Quando eu tenho a remoção do meu siso, a cirurgia faz com que eu tenha uma inflamação nessa região por conta da cirurgia, e eu tenho como se fosse um exército trabalhando a meu favor, que veio a esse local por conta da cirurgia. Então, faço a cirurgia do siso, no mínimo, no classe 3, inferior. Se quiser fazer os 4, pode fazer. Mas, neste caso, eu preciso que ele tire os sisos inferiores após o uso do elástico. Então, eu não perco a oportunidade que vai ter uma inflamação para ter a movimentação dental. Tá? Existem já estudos que mostram a condição de que se você faz microperfurações, você consegue uma movimentação dento-alveolar muito mais biológica e mais rápida. Então, neste caso, por isso que eu botei esse slide para vocês, eu peço a remoção do siso depois do uso do elástico, ok? Então tá, vamos lá, volta para a primeira fase, quem não pegou, ó, resolve na primeira fase, o primeiro fio. O paciente saiu do consultório com tudo montado, volta daqui 60 dias e eu vou esperar para ver se ele vem com os apinhamentos resolvidos, com as rotações resolvidas, com o problema sagital, se ele usou o elástico ou não, com o problema transversal, que nesse caso ele já saiu usando os dois, né? O de 3 vetorizado, e se tem um alinhamento e nivelamento. Chegou para mim nessa condição, aí eu passo para a fase 2. Não chegou, espera mais 60 dias, orienta o uso do elástico, faz com que o paciente entenda que o investimento que ele está fazendo depende do cuidado que ele tem com o aparelho e com o uso do elástico. Então, assim, é necessário que o paciente entenda isso. Beleza, passei a fase 1, vou para a fase 2, que tem a condição da resposta dento-alveolar, que a gente está vendo que nós montamos o sistema de ponta-cabeça anterior, porque eu sei que o resultado da fase 1 vai ter o efeito colateral, que a gente já viu acontecendo. E a fase 3 é a fase de refinamento, né? Dobras, às vezes ajuste de altura de colagem, e inset offset, você faz, se necessário, estabilização e remoção. Estamos quase, gente. Está aqui a foto inicial novamente, vetorizado os elásticos, saindo da posterior de palatina para anterior de inferior. E está aqui o caso finalizado. A gente já vai ver com quantos atendimentos, mas é uma situação que também me orgulha muito, porque é um paciente que não queria fazer cirurgia e saiu de um resultado de uma mordida de classe 3, sem uma função mastigatória bacana, e a gente trouxe o paciente para essa condição de uma mordida bem melhor. E eu sei, tá? Porque eu também sou ortodontista, de que a gente fica buscando problemas. Eu também enxergo alguns problemas, mas esses problemas que eu enxergo não são capazes de deixar ainda assim esse trabalho como um bom trabalho.
Então, o premolar que não está bem intercuspidado, isso vai acontecer naturalmente com a própria mastigação. E os detalhezinhos que, eventualmente, uma linha média que não ficou tão bem posicionada e tal, isso são detalhes que a gente, sim, enxerga, mas do que era para o que foi, né, do antes para o depois, eu me orgulho desse resultado também. Está aqui. E quantos atendimentos? Para um caso desse, 11 atendimentos. Agora ficou melhor, né? Até então a gente estava vendo alguns problemas, mas se o cara só veio 11 vezes, não, mas o paciente tratou lá, um amigo meu tratou 4 anos. 48 vezes ele foi no dentista, eu atendi esse cara 11 vezes. O tratamento dele saiu de uma posição de classe 3 cirúrgica para uma condição muito melhor em relação à função mastigatória em 19 meses. Então, é isso que eu tenho para trazer. E uma condição que é muito importante, isso aqui tem vários artigos mostrando que a postura do paciente tem tudo a ver com a nossa postura mandibular. Então, essa ligação é muito estreita, né? O paciente que tem uma postura bacana tem uma condição ereta, a condição da coluna vertebral responde se eu sou um classe 3 e se eu sou um classe 2. E isso aconteceu também com o meu paciente. Olha a cefalometria dele, gente. O paciente chegava a ter uma condição, percebam aqui, ó, a coluna vertebral dele aqui, ó. Olha como melhora, tá? Então, olha o overjetzinho que a gente tenta trabalhar para que o efeito de recidiva, que se acontecer, paciência, você luta e trabalha para que isso não aconteça. Mas, eventualmente, existe a recidiva? Sim. Então, se você puder sobrecorrigir melhor ainda, uma foto um pouco mais de próximo, perto, para vocês visualizarem, né, a condição do overjet que causou aqui inferior, muito bacana, o que era um trespasse negativo, virou um trespasse positivo. O paciente chega a estar meio olhando para baixo, depois de 20 meses, né, depois ele já tinha tirado o aparelho, aí foi fazer os exames de documentação final. O paciente tinha uma posição, então, de classe 3 e veio com uma posição cefalométrica e de fotografia, já uma postura de coluna vertebral bem melhor, né? Bom, gente, consegui, um pouquinho atrasado, 20 minutinhos atrasado. Carlos, tá aqui meu Instagram, pessoal que quiser aí um material com tudo que eu passei para vocês, eu tenho o maior carinho de poder passar para quem quiser. E fico à disposição de vocês para tudo que vocês tiverem de dúvidas ou de ajuda, pode contar comigo que estou à disposição. Espero que as minhas palavras tenham feito algum sentido, no sentido de que vocês mudem a chavinha, comecem realmente a fazer com que vale a pena o investimento, estudem, façam com que o paciente de vocês valorize o tempo de cadeira que vocês dão para ele, mas façam com que o trabalho também faça para vocês um reflexo positivo no sentido de ter tempo para poder fazer as coisas, para poder estar com a família e para poder se dedicar aos pacientes. Ok, Carlos? Teu som acho que está desligado, É Carlos. isso. É, super legal de novo. Obviamente, né, vocês focam muito na parte técnica, o meu foco é sempre nessa parte um pouco mais administrativa, operacional e lucratividade, né? Mas, de qualquer maneira, o Sim, que eu vejo é exatamente isso. Cara, é aquilo que você falou. Você poderia ter tratado esse caso em 48 visitas, você tratou em 11. Num cálculo simples, é mais de 4 vezes mais de ganho por atendimento, sim, né? E sim. é interessante que o paciente que vai estar buscando esse tipo de tratamento, ele sabe que o tratamento dele não é fácil, ele sabe que o tratamento dele é complexo. E quando você apresenta um resultado desses, é isso que eu falo muito com o pessoal, da necessidade de vocês ganharem autoridade, demonstrarem o diferencial do que vocês estão fazendo. Né? Nos casos simples, obviamente, é muito mais fácil você fazer isso, porque você acaba, digamos assim, é impressionante. Né? Agora, nos Legal, casos Carlos. simples também, o que eu falo às vezes para o pessoal é exatamente isso.
Se você tratou um caso desses em 11 visitas, imagina um caso simples, cara. É isso que faz movimentar um consultório, tá? Mas antes, eu só preciso que você me responda duas perguntinhas aqui, tá? Tem muita teologia aqui no bate-papo, depois eu quero que você dê uma olhada. Uma Legal. pergunta da Michele. Qual a consequência dos efeitos colaterais que acontecem na fase 1 com associação de elástico no uso do fio redondo? Então, é justamente essa condição de efeito colateral que faz com que a minha prescrição seja pensada e planejada antes de montar no paciente, antes mesmo de eu pedir o meu sistema para minha representante. Até quero mandar um abraço para a Cíntia, minha representante aí. Gosto muito, me atende super bem. Obrigado, Cíntia. Mas Tá na assim, plateia, gente, tá na plateia. ela tá aí? Então, ó, que bom. Mas assim, o uso do efeito, o efeito colateral, ele tem que ser previsto. Se você consegue visualizar isso, você vai usar a ferramenta específica para recompor esse movimento. Então, tanto classe 2 quanto classe 3, eu já sei que eu vou ter o efeito colateral. No classe 2, de uma vestibularização inferior e uma retroinclinação superior. Então, eu já preciso visualizar que a minha peça não pode ser compatível com essa posição colateral que vai ter. Ela vai ter que repor essa condição. Só que a grande maioria das pessoas acaba patinando um pouquinho mais no uso do sistema Damon pelo fato de querer evoluir o quanto antes a condição no sentido de mudar fios. Não é isso. Você tem que primeiro, no teu planejamento, pré-visualizar o efeito colateral do uso do elástico, assim sendo a necessidade, principalmente no classe 2 e no classe 3. Então, se eu sei que eu tenho essa condição de resposta, que vai ser um efeito colateral, o uso da prescrição, que o Damon foi muito inteligente, espetacular, ele me deu a ferramenta específica para eu poder, prevendo esses efeitos, colocar de maneira que quando eu entro na segunda fase, que é o retangular, a minha resposta seja compatível com a solução daquele efeito colateral. Então, assim, não sei se eu consegui responder a pergunta da Michele, o que era em relação ao meu efeito colateral, não é? Eu acho que é um ponto importante, Rogério, que é exatamente isso. O pessoal, na ortodontia tradicional, qual que é o processo comum? Você vai e resolve os problemas que surgiram. E o que a Sim. gente está propondo, o que você está propondo, o que você está falando de planejar esse tratamento antes, é exatamente isso. Aonde que eu vou ter problema? O Isso que aí. vai acontecer quando eu começar a utilizar essas mecânicas? E daí você escolhe a prescrição de acordo com o que você já está vendo antecipadamente, Sim. né? Isso que eu sempre falo muito para o pessoal, que a diferença do que a gente tem visto aqui é exatamente essa necessidade, ou a capacidade de você fazer esse planejamento antecipado economiza muito tempo no final do tratamento. Nossa. Sim. Uhum. Sim. Então, assim, ó, num caso onde eu não vou usar elásticos, por exemplo, um caso de classe 1 com apinhamentos, onde é que eu fico a individualização das minhas peças são, primeiro, se eu tenho posteriores com deiscência óssea, com reabsorção, eu faço inversão, eu boto peças positivas em posteriores, onde o normal não é assim, todas as prescrições são negativas, porque veio lá de Andrews a condição de termos torques negativos. Eu trouxe para vocês a base da onde a gente tem que ter o entendimento. Então, assim, se eu tenho uma deiscência de um molar, estou com uma recessão gengival, eu inverto a peça, eu coloco positiva. Se eu tenho de um classe 1 só com apinhamento, estou pensando nesse caso, um lateral semelhante a um caso de classe 2, onde eu tenho aquela 2-2, onde eu tenho os laterais vestibularizados e os centrais retroinclinados, mas ele é classe 1, eu não vou usar elásticos. Eu já prevendo que essa condição está ali e que com a dissipação do apinhamento eu vou ter uma expansão de todo mundo, por que não eu posso refinar essa condição de melhor posição dos meus centrais e dos meus laterais, colocando um torque baixo no lateral e um torque alto nos centrais? A peça está lá, eu posso montar de acordo com o que eu preciso.
Aí, quando eu penso no classe 2 e no classe 3, é quase que um protocolo. Claro que eu faço individualização para cada paciente, mas classe 2, positivo superior e negativo inferior. Porque se eu vou usar o elástico, eu sei que eu vou ter o efeito colateral, que seria uma nova posição espacial dos meus elementos anteriores, então toca a ficha no elástico, fase 1, fio redondo, deixa acontecer. Eventualmente, acontece assim, o paciente monta o sistema autoligado e não está acostumado, ou o colega monta, e o paciente volta no mês seguinte, porque ele está agoniado para ver a resposta, e aí o paciente volta com vários diastemas. Aconteceu isso com alguém? Pode? A maioria vai levantar a mão aqui que já aconteceu. Porque em 30 dias, o que acontece? É uma explosão de movimentos e o organismo acaba fazendo isso. Agora, uma vez que eu tenho a resposta do meu orbicular sobre os meus elementos dentais, uma força de 40 newtons em cima dos meus elementos, e aí sim eu vou ter a reposicionamento dos elementos, para que eu vejo o cara em 30 dias? Só para me apavorar? Então, o ideal é a gente ter os retornos pelo menos a cada 60 dias. Quer chamar o cara de 30 em 30? Quer fazer protocolos rápidos e tentar fazer de maneira mais rápida o atendimento? Só cuidado com a resposta biológica. Então, espera o organismo responder. Se esse paciente responde de forma mais rápida, se você tem esse feeling de sentir isso, tudo bem. Agora, eu não. Em 10 atendimentos, como vocês viram aí, um dos casos de classe 2 em 10 atendimentos, levou 19 meses, levou 23 meses, não importa quanto tempo ele vai levar de aparelho em boca. O que importa é quantas vezes ele veio e o resultado que eu obtive nesse menor número de vezes que ele voltou para mim. E não que ele ficou 10 meses. Eu já digo para o meu paciente que o resultado vai acontecer de acordo com a biologia dele, e não com o número de atendimentos. Para o paciente, eu digo isso. E para mim, nos meus cálculos, para minha lucratividade de consultório, quanto menos eu atendê-lo e o resultado acontecer, melhor, porque o pacote fechado me dá uma condição de menor número de atendimento dividindo o valor que foi pago, eu recebi muito mais. Então, a lucratividade do sistema Damon é nesse sentido. Lembrando alguns pontos do pessoal, só reforçando, vocês podem pedir prescrições individualizadas para cada paciente, ou seja, a gente consegue enviar isso um dia depois do pedido. Segundo ponto, nós temos um kit de bractes diferenciados que você já pode ter um bractes high torque, low torque dentro do seu consultório superior e inferior para você poder adaptar eles no momento da colagem. Então, assim, a gente tenta facilitar bastante a parte da montagem da prescrição, tá? Última perguntinha aqui só do Antônio. Você usou Kobayashi? Eu não sei se a pergunta é Kobayashi ao invés do... Sim. Uhum. Sim. Se eu uso Kobayashi, e por quê? normalmente... Uhum. Eu uso Kobayashi porque eu vim de uma condição de ortodontia convencional onde a gente usou muito a mão, né? Eu tenho um pouco de facilidade com dobras e então, assim, eventualmente a gente pode usar o hook, né? É o hookzinho, né, Carlos? Isso, o hookzinho. Isso. Mas, por facilidade para mim, eu utilizo o Kobayashizinho tanto para cima quanto para baixo. Quando eu boto para baixo, eu boto um pouquinho de resina para ele ficar mais firmezinho. Mas eu boto o Kobayashi onde eu quero encaixar o elástico, eu boto um Kobayashizinho, o menorzinho possível, só para engatar o elástico. Legal. Não sei se era essa a pergunta que o colega fez. Acho que era bem isso aí mesmo. Bom, mas de qualquer maneira, são 8h30, a gente atrasou um pouco. Falo também que você não é professor se você não atrasar uma aula, né? Porque eu não conheço um professor que não... Tentei falar o mais rápido que eu pude, mas tem coisas que eu não consigo, que eu acabo sendo bem italiano aqui, falo com a mão mesmo e vai embora. Não, mas exatamente, acho que essa ideia, sabe? Muito obrigado. Eu achei a apresentação extremamente didática, Rogério. Tenho certeza que o pessoal, os comentários também são muito legais, e todo mundo adorou.
eu queria agradecer muito realmente a sua disponibilidade de estar vindo aqui compartilhando essa informação. Eu tenho certeza que também o pessoal aproveitou demais. Eu acho que assim, você detalhou muito bem os passos em que você tratou esses casos. Acho que foi do começo ao fim, tanto na parte de planejamento, mecânicas, Isso. até a conclusão final. E eu só tenho a agradecer e deixar a todos, na verdade, um abraço. Eu pediria uma salva de palmas para você. Para todos nós que estamos nesse momento, sexta-feira à noite, estudando aqui. E, pessoal, assim, ó, vocês que estão nos ouvindo, tudo que eu passei para vocês é reproduzível. Vocês são capazes, melhor do que eu, de concluir casos assim como eu mostrei. Então, são pequenos passos. Você tem que, primeiro, entender que tem uma ferramenta espetacular no seu consultório, você pode utilizar isso, e aí são passos básicos: diagnóstico, lembrando da face, o planejamento, e botar em prática isso, gente. Então, não deixa para depois, o meu consultório não comporta, mas eu só uso convencional. Isso não existe. Eu lembro bem que o Carlos... Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu comprei um kit, a Cíntia está aí, pode lembrar disso. Eu comprei rachado com o colega, gente, a primeira boca. E quem vendesse primeiro ficava com a boca, olha só. Isso há 8 anos atrás, mas foi o que a gente conseguiu, porque a gente não queria perder a oportunidade. Tá? Então a gente saiu de lá com um kit comprado e quem vendesse primeiro ficava. Eu vendi primeiro e deu, estou aqui hoje. Entendeu? Mas se vocês não fizerem isso, não há, mas é caro investimento. Gente, é retorno. É investimento, não é custo que vocês vão ter que deixar na gaveta escondido ali. Planejem o caso de vocês, recebam o paciente de forma a mostrar a qualidade do que vocês têm a usufruir do sistema e de propor a eles, e façam acontecer. É no consultório de vocês que vem o ganha-pão e vem o tempo disponível para vocês. Porque é muito fácil a gente sentar no consultório às 8 da manhã e sair às 9 da noite ganhando dinheiro. Mas vai viver quando daí? Eu entendi isso com você, Carlos, há 8 anos atrás. É sério. Tá? Para ter tempo para a família, para ter tempo para estudar, para ter tempo para planejar os novos casos. E não só, não querendo desmerecer, mas não só trocar borrachinha. Uhum. Dá para fazer casos ortodônticos com o convencional? Dá, e é maravilhoso. Só que eu tenho uma ferramenta um pouco melhor, para não dizer muito melhor, e que é capaz de me dar um custo-benefício muito maior. Então, é nesse sentido que eu me preparei para vocês, que trouxe aqui um protocolo básico, né? Tento não ser muito específico em algumas coisas, mas, como eu falei, eu tenho o que eu apresentei para vocês disponível, é só me pedir, eu mando para vocês. Eu estou aqui como compartilhador de informação e, mais uma vez, Carlos, agradeço muito a confiança, né? De poder me liberar e me dar essa oportunidade de falar com um público tão especial. E estou aqui à disposição. Valeu, meu amigo? Não, eu que agradeço, Rogério, realmente, e acho que só complementando, acho que não dá para ignorar que na atual conjuntura o mercado vai ficar diferente. E honestamente, esse é o momento onde mais o pessoal vai precisar oferecer mais, um valor agregado adicional, um diferencial, porque, honestamente, do básico está todo mundo fazendo, está todo mundo oferecendo, e não é baixando o preço, é oferecendo alguma coisa a mais que os outros não podem. Sim. Esse que eu vejo como solução, pelo menos pelos próximos anos, até para compensar também os custos adicionais dos atendimentos, que agora, que a gente fala, né, só de EPI são R$30 a R$35 por atendimento. Tá? Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que encerrar. Eu quero só deixar todo mundo avisado também que essa aula foi gravada. Ela vai estar sendo disponibilizada tanto no YouTube quanto no Facebook e no Instagram. Eu já falei com o Rogério que provavelmente em algum momento eu devo fatiar ela, deixar ela focada em alguns pontos para facilitar
as pessoas estarem, como é que se fala, acessando. Lembre-se também que o Rogério ele tem um Instagram dele, dr_ Rogério Silvas, né? Rogério Silva Horto. Isso. Sigam ele, vocês vão ver a quantidade de material que ele posta lá, os casos são muito impressionantes, a qualidade das fotos, acho que vocês podem viram, né, na apresentação, foi muito legal, e eu acho que é isso, e a gente vai tentar realmente colocar isso aqui dentro de uma rotina, pelo menos semanal, de lives e que a gente possa estar, de repente, construindo uma comunidade que realmente vai estar conseguindo fazer a diferença nesse mercado. Tá bem? É isso aí. Vamos botar em prática, né, Carlos? Vamos nessa, Rogério. Muito obrigado. Ferramenta, Agradeço novamente. show Tá? de bola. E até a próxima, não é? Isso, até a próxima. Falou, Obrigado, gente. pessoal, quem nos acompanhou aí. Bom descanso a todos aí, bom final de semana. Um abraço, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Valeu.